Rogério, quando traz uma escalação onde ele traz o Ares, a gente imagina que com a entrada do Ares, você vai demandar de uma marcação melhor, de um jogo mais seguro, de uma saída de bola mais equilibrada, até pela qualidade do Ares e a seriedade do Ares, você vai ter a condição de dar um suporte para um garoto que está entrando, teoricamente na fogueira, ter mais tranquilidade. Ao lado dele, o Mingo, ok, tranquilo. E ao lado do Mingo, o Juba. Vamos lá. Poderia tudo isso ter sido perfeito. E não tem nada a ver com o Fred. Não tem nada a ver com o Fred. Tem a ver, para mim, com uma sucessão de equívocos cometidas por Rogério Ceni. Primeiro deles, David Duarte jogou bem 2 jogos consecutivos. Na minha opinião, tinha que ser mantido David Duarte, para começar. Não tinha a necessidade de expor o garoto. Que bom que ao expor o garoto correspondeu. E os gols não é culpa do Fred. Que lindo, que ótimo. Mas isso poderia ter sido evitado. Se você coloca o David Duarte, é um zagueiro mais acostumado ao estilo de jogo do Rogério, é um zagueiro mais ambientado com um estilo de jogo e com a capacidade, pelo tempo que tem de estrada e a experiência, de suportar melhor a pressão que o Cruzeiro tentaria, na teoria, exercer e que na prática exerceu. Ponto 1, erro do Rogério em não escalar o David Duarte. Ponto 2, quando ele vem com o meio de campo, onde ele traz o Caio, volante construtor, Eric, um marcador nato, Jean Lucas, um marcador pela esquerda, eu entendo, e pelo menos entendi na teoria, que o Eric vai apoiar o tripé ofensivo, sendo Arias, Eric, Cauli, do lado direito. E o tripé ofensivo esquerdo, com Juba, Jean e Pulga. Pois bem, o construtor não construiu, que era o Caio Alexandre. Nada fez. Errou tudo. Passes bobos e transferiu muito mais a responsabilidade para Fred, Ronaldo e Arias do que ele assumiu a responsabilidade de ser o construtor, o construtor e condutor do Bahia da defesa para o ataque. O tripé ofensivo não funcionou. E na questão defensiva, só funcionou o Arias. Porque o Eric deu logo uma trauletada, ficou com receio, deu uma outra na qual merecia ter sido expulso. Se fosse observar o critério do árbitro, ele deu um cartão muito mais bobo e na hora que o cara chuta sem bola, ele não dá cartão. Parabéns pro árbitro que errou. Pra mim, errou. Eric tinha que tomar o segundo amarelo. Não tomou. Do outro lado, Juba não estava acertando construir, passar e dar chutão. Jean Lucas nem dominar estava conseguindo. E Pulga no primeiro tempo nada fez porque a bola não chegava. Então o tripé defensivo não funcionou, a ideia ofensiva não funcionou e aí vem o grande X da questão. Eu gosto do futebol de Cauli, mas hoje Cauli não jogou nada. Errou o que pôde e o que não pôde. E para completar, não marcou. Então ele foi inoperante defensivamente e inofensivo na parte ofensiva do time. Sem construir, sem carregar, sem tocar e sem chutar. Por fim, eu fico triste porque a gente, quando tem a responsabilidade de analisar o jogo, a gente acaba por entender que a gente tem que tentar mostrar ao torcedor, com nossas palavras, um jogo que eu vi e que ele possa ter visto igual. E aí vem um jogador que eu não gostaria de falar, nem de pesar a mão, mas não tem jeito. O William José. Como é que eu vou me omitir de dizer que já que o Lúcio podia jogar X minutos, fossem ele quantos fosse, porque ele entrou no intervalo. Então ele poderia jogar os... Foi intervalo? Intervalo. Então ele podia jogar 45. Se ele podia jogar 45, por que cargas d'água ele não começou o jogo?
Por que não ele começar o jogo, pressionar a defesa adversária, manter os zagueiros presos, porque no primeiro tempo o zagueiro jogou na intermediária ofensiva do Cruzeiro, defensiva do Bahia. E o Bahia nunca cedeu esse espaço para ninguém. Os zagueiros construindo a partir da intermediária do Bahia, com uma linha de 5 e outra linha de 5, e duas linhas inócuas, inoperantes, inconsistentes. Porque não marcou ninguém. Toda a bola entre linhas passou. Todo lance em profundidade passou. Toda a bola em elevação passou. Que proposta foi essa do Ceni? Que planejamento de jogo foi esse do Ceni? Foi um dia onde o que ele pensou não deu certo, onde o que ele orientou não foi cumprido e onde os jogadores, nem eles, conseguiram dar o mínimo, que é dominar e tocar. Os erros de passe puniram o Bahia. Num erro de Ronaldo, pênalti, ele defende. Num outro erro de marcação, que a gente já tinha durante o jogo chamado a atenção, tanto eu quanto o Cauã, que o Bahia não estava conseguindo nem marcar com o Eric, nem com o Caio, nem com o Jean. E que o meio tava um buraco só. Porque toda hora o Cruzeiro chegava fácil. Muito Nenhuma fácil. dessas, ninguém marcou, ficou olhando, o Lucas dominou, o Romero, não o Silva. Vou chutar. Ninguém foi. Ele pimba, gol. Até aí, ainda tava no barato, sabia? Muito barato. Até aí. Até porque o Ronaldo tinha pego o pênalti. De um AM que ele fez. Até aí, ainda estava no barato. Sim. Tá. Vem o intervalo e pasme. Quando o Bahia entra para competir, quando o Bahia entra para jogar, o que é que acontece? 2 erros, 2 gols. Então, assim, ficou claro que a ideia de Rogério para o primeiro tempo foi totalmente equivocada. Junto com a ideia equivocada, as mexidas não deram certo. E as peças, tanto as que são titulares quanto as que entraram, deram menos certo ainda, repito, à exceção de Arias e Fred. Todos os outros não contribuíram para o jogo. E por fim, se salvou o Pulga no ataque, principalmente pelo segundo tempo, apesar de ter sido fominha em um lance, mas depois de correr, roubar a bola, driblar 3, ele chutou no gol. Jogou sozinho, E eu não né, vou Varane? culpar. Jogou sozinho. Agora, você tem uma experiência de William José, jogou nada. Você tem um Cauli, jogou nada. Você tem um Eric que hoje jogou nada. Você tem um Caio que, meu Deus do céu, jogou nada. Você tem o Jean Lucas, que também não jogou nada. Você teve o Juba, que não jogou nada. Ficaram Arias, Fred e Mingo à mercê de 8 companheiros que não os ajudaram. Um amigo nosso que você conhece, Nelson Góes, diz assim: 8 sustenta 3, mas 3, 4 não vai sustentar 8, 7, 6. E hoje foi isso. 8 peças não estavam bem. Ronaldo, Juba, Caio, Jean, Eric, Cauli e o William José. 7. José. 7, irmão. 7 não vai ajudar os outros 4. 7 não vai contribuir com os outros 4. E foi isso que aconteceu. O Bahia não soube jogar o jogo, não soube sair da armadilha do Cruzeiro. E se não fosse a fragilidade do Cruzeiro, tanto ofensiva, principalmente ofensiva na construção, 3 teria sido o mínimo, como foi. Porque era caixa para mais, dado a entrega que o Bahia se mostrou nesse jogo, meu querido Douglas. Tá aí os